Bom dia! Seja bem-vindo a mais uma videoaula da Escola Dominical com o professor Lucas. Hoje, continuando o tema de conjuntos número 1 das parábolas de Jesus. Para quem não sabe, nós da da classe de jovens e de casais estamos estudando o ensino doutrinário de Jesus nos evangelhos e para isso nós dividimos em 3 eixos de estudo. O primeiro eixo que nós trabalhamos que nós já trabalhamos e concluímos que foram os sermãos do Evangelho de Mateus, os 5 sermãos, né? O segundo eixo que nós estamos iniciando agora, que é as parábolas de Jesus, nós vamos estudar as quase 50 parábolas, que nós dividimos elas em conjuntos de parábolas, não tentando colocar temas nela, porque senão a gente muitas vezes poderia tirar a verdadeira essência, que nós veríamos em 15 aulas. Nós iniciamos semana passada com o conjunto de parábolas número 1, trabalhamos apenas o novo de Deus de Marcos 2, 18 ao 22. Hoje nós vamos trabalhar Lucas 6, 39 a 42, um cego guiando outro cego, e Lucas 6, 47 ao 49. Pessoal, é muito importante que quando vocês lembrem que quando eu tiver 2 parábolas aqui, nós vamos trabalhar numa semana só. Quando tiver 3, como aqui novamente, a gente vai trabalhar em 2 semanas. Então a gente vai trabalhar todas as parábolas de Jesus e, por último, os discursos de Jesus presentes no Evangelho de João. João não tem sermão e não tem parábolas. Os seus ensinos doutrinários geralmente são discursos, né? Geralmente dialogando com alguém, debatendo com alguém, sendo questionado, sendo perguntado, como o texto de João 3 em Nicodemos, ou pela mulher samaritana, ou por Pedro no final do Evangelho, ou até uma oração, como a gente tem a oração sacerdotal de Jesus. Então, ele tem uma estrutura diferente, tá bom? Que seriam mais 15 semanas. Então, vamos continuar com o conjunto de parábolas, número 1. Agora a gente está trabalhando Lucas 6, 39 e 42 e depois 47 a 49 do mesmo capítulo 6. E vamos só relembrar o que é uma parábola. Uma parábola significa colocar coisas semelhantes, de lado a lado, para estabelecer uma comparação. E aí essa comparação, essa analogia, essa simbologia, a gente tem que extrair um ensinamento. E geralmente esse ensinamento ele está presente com exemplos do cotidiano, tá? A gente sabe que o Evangelho de Mateus é o que tem mais parábolas, tem mais de 30 parábolas, tá? No Evangelho de João, que não tem nenhuma. O Evangelho de Lucas é o que tem mais parábolas exclusivas, 18, né? Depois vem Mateus com 10. E as parábolas são figuras de ensino comum, tanto do Antigo Testamento, como a gente vê não só no livro de Samuel, com a famosa história de Natã, mas é muito mais comum nos textos proféticos, nos livros de Jeremias, de Ezequiel, é muito comum as parábolas, tá? E como também na literatura rabínica, né, era muito comum o uso de parábolas para ensinar, como era feito na época de Jesus. E essas parábolas, elas só podem ser entendidas com uma mente espiritual, ou seja, entendendo mediante o poder e a capacidade de Deus pela graça, e não só como algo não só como algo terreno, mas espiritual. E a gente vai entrar no primeiro trecho de parábola. Eu coloquei aqui o texto de Lucas e o texto de Mateus lado a lado, né? Porque essa parábola também está presente no texto de Mateus. Então eu coloquei lado a lado para a gente ver um pouquinho das similitudes e diferenças. Então diz assim, Jesus: propôs também uma parábola. Pode porventura um cego guiar outro cego? Não cairão ambos no barranco? O discípulo não está acima do seu mestre. Todo, porém, que for bem instruído será como seu mestre. Já em Mateus 15, 13 e 14, Jesus diz o seguinte: ele, porém, respondeu: toda planta
que é meu, que meu Pai Celestial não plantou, será arrancada. Deixe-os, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Então, tanto no contexto do Lucas 6, como no contexto de Mateus 15, Jesus ele está se referindo-se como um novo Moisés, como aquele que traz a verdadeira interpretação da vontade de Deus. E isso não agrada os fariseus, não agrada a elite religiosa. E Jesus ele faz duras críticas. Seja no caso de Lucas, que ele está tratando a versão de Lucas do Sermão do Monte, né? E aí, nessa versão do Monte, antes do texto de guias de cego, Jesus tinha falado sobre as bem-aventuranças, e a bem-aventurança do texto de Lucas, ela é feita com contraste entre bem-aventuranças e ai daqueles, né? E aí ele entra, no momento que ele fala sobre guias de cego, ele fala sobre o julgamento, que as pessoas devem, antes de julgar, retirar o próprio erro do seu próprio olho, né? Tirar a própria pedaço de madeira do seu próprio olho, para então olhar corretamente os outros. Ou seja, ele está criticando o ensino farisaico que se pauta em querer ser separado e muitas vezes condena o resto e não olha para si mesmo e não ver que tem frutos, até que o texto seguinte fala sobre a árvore boa e a árvore má. Então, essa figura de cegos é uma figura crítica ao ensino doutrinário farisaico que não leva a nada. E Jesus, no entanto, está trazendo um ensino doutrinário que revela algo, que revela a luz, que revela algo verdadeiro. Já no texto de Mateus, a gente vai ver no capítulo 15 sobre a questão do cumprimento da lei, né? Por quê? Os fariseus questionam Jesus por que eles não lavam as mãos antes de comer, porque eles não fazem a purificação da halaga, né? Halaca, que era necessária, e aí Jesus ele tenta mostrar para eles que estavam tentando pegar qualquer mínimo deslize, né, para atacar Jesus, não entendendo o cerne da lei, né? Então, na verdade, a lei de Deus não falava que você tinha que lavar as mãos até o cotovelo e nada disso. Isso é uma tradição oral e essa tradição oral se torna o centro do problema. E aí Jesus tenta, mediante isso, abrir os olhos daqueles homens, dizendo, olha, não é aquilo que entra que contamina, mas é o que sai, é o que está no seu coração, não o seu alimento. Vocês não entenderam o cerne da lei, né? Seus rituais não podem purificar o seu coração, né? Mas o entendimento verdadeiro das Escrituras. Então, nos dois contextos, há o contraste entre o ensino de Jesus e o ensino dos fariseus, e aí Jesus tenta abrir os olhos daqueles homens, e aqueles homens não entendem. E aí Jesus faz a crítica a esse modelo de ensino, a esse sistema, para que aqueles que estivessem ali entendessem o contraste entre a diferença da interpretação de uma leitura farisaica, escriba, para a de Jesus. Por isso que esse contraste que ele faz, ele é um tipo de parábola que a gente chama de similitude, ou seja, que usa duas imagens comparativas, geralmente curtas, né? Por que são similitudes? Porque vem da palavra simile. Na verdade, é uma palavra. O termo é um termo alemão, né? Que a gente traduz como similitude, porque é a comparação de simile, de imagens. Então, são comparações breves e explícitas, que é sempre conectados com conectivos, né? Como a gente vê, pode o médico curar a si mesmo, né? Ou no caso que a gente viu, são guias de cego, deixa eles guiar para cair no barranco. Então são sempre duas imagens comparativas e breves, tá? E aí a gente tem algumas diferenças. No texto de Mateus, há um acréscimo de uma parábola que complementa a outra. Ele fala sobre a questão da árvore, né? Então,
A primeira imagem é a imagem da que a árvore que Deus não plantou será arrancada. Então, ele traz aqui uma... normalmente, quando você vê duas parábolas, uma outra da outra, ela vem trazer a mesma ideia. Ela vem reforçar a mesma ideia. Então, qual é a ideia aqui? Porque a árvore plantada, a árvore aqui é a representação de Israel, ela é muito comum no Antigo Testamento, né? Você vê lá em Salmo 1:3, você vai lá ver em Isaías 60, né? Isaías 5, né? Até que essa árvore de Deus que foi plantada por Deus, Deus agora condenaria. Ezequiel fala muito isso, que Jerusalém era uma árvore frondosa que estava à beira do rio e que agora ela foi arrancada e colocada num lugar árido, seco, né, falando sobre o exílio. Então é muito comum essa figura da árvore. Então a árvore é Israel. E aí a árvore que não foi implantada por Deus vai ser estipada. Jesus não está falando que os ensinos dos fariseus serão extirpados, mas que esses líderes seriam extirpados. Né? Que a liderança desses homens, esse ensino desses homens, não levariam a nada. Não tem eternidade. Então, esses líderes seriam extirpados do povo. Esses líderes que levam o povo a uma religiosidade que não é fértil, como você vê na imagem, eles seriam extirpados, como a gente viu em 70 depois de Cristo, com a destruição do templo. Ou seja, não é só extirpados por causa da destruição do templo, é extirpados porque esse ensino não leva a nada. Esse ensino não dá fruto. Esse ensino não só é infértil, como esse ensino ele não leva à vida eterna. Como diria o apóstolo Pedro, quando Jesus manda os discípulos embora, lá no Evangelho de João, o apóstolo diz, mas quem tem as palavras de vida eterna? Ou seja, ainda que eu não entenda o seu ensino e me escandalize momentaneamente com o que aconteceu lá no texto de João, só você tem as palavras de vida eterna. Ou seja, a árvore que o Senhor não colocou será estipada, ou seja, a interpretação das palavras de Deus, que é plantada por Deus, é essas que vão sobreviver. Daí a Novo Israel. O Novo Israel é a comunidade de fé. E essa comunidade de fé, ela tá todos os povos. Por isso que João Batista falou que a árvore está o machado na raiz, ela está destruída. Aquele que não arrepender e crer não vai ser enxerto nessa árvore. Que árvore é essa? O ensino verdadeiro e eterno de Jesus. Por isso que aquele que não será plantado não terá vida eterna. No que ele não for enxertado na videira não terá vida eterna. Então, esses líderes seriam extirpados, porque eles não entenderam a palavra de Deus. Por quê? Porque eles fecharam o seu coração, né? Como diz. E aí Jesus está fazendo uma clara crítica aos fariseus, tentando apontar para os ouvintes que esse ensino, que essa liderança seria extirpada, ou seja, essa liderança e ensino, elas não levam a nada, por isso que elas seriam extirpadas. Então, esse tipo de crítica bastante direta de Jesus às lideranças judaicas é algo comum, era chocante, mas era algo comum. A gente vê isso em Mateus 3:9, Mateus 8:11 e 12, e Mateus 12:34 e 35, como você vê aqui relatado. Ou fazei a árvore boa e seu fruto é bom, ou a árvore má e o seu fruto é mau, pois uma árvore é conhecida pelo seu fruto. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo mal? Pois a boca fala do que está cheio o coração. Uma boa pessoa tira do seu bom tesouro coisas boas, mas a pessoa má tira do seu tesouro mal coisas más. Ou seja, aquele ensino não transformava o seu coração. Ele tinha aparência de algo belo, aparência de algo virtuoso, mas não transformava o seu coração. Por isso que seria extirpado, porque não teria vida eterna. Por isso que eles seriam julgados e tirados da liderança.
né? Porque não tem vida eterna, traz fruto, não traz transformação no coração. Então, a primeira figura aqui é que Jesus demonstra que a liderança e o ensino daqueles homens seriam extirpadas, ou seja, não gerariam nada. Por quê? Porque é um tipo de ensino infértil. E aí a segunda imagem é a simbologia do guia de cegos, né? E aí ele está fazendo uma referência clara, quando ele fala guia, a maneira de como esses líderes religiosos se posicionavam. Eles se falavam que eles eram os herdeiros da cátedra de Moisés, ou seja, aqueles que se assentavam na interpretação da lei mosaica. Quando você vai ter uma sinagoga, a estrutura da sinagoga é uma estrutura em U, aonde na frente da sinagoga você teria o quê? Uma cadeira. E lá, na mesa em frente a essa cadeira, estaria a lei. Então, o mestre de lei pegaria a lei, leria, colocaria em cima ou pediria para guardar e assentava-se para interpretar o texto. Por isso que eles são os herdeiros de Moisés, porque eles são os únicos que podem interpretar o texto. E quando a gente fala de interpretar o texto, por quê? Porque eles foram formados para isso. Né? O intérprete de lei, o mestre de lei, eles eram herdeiros da Talmud, ou seja, da tradição oral, e da Taná, que é as escrituras. Se for no caso, na perspectiva rabínica farisaica, seria o Pentateuco, os profetas e o escrito. Então, o intérprete de lei é aquele que domina toda a Talmud e toda a Taná. E para isso, ele teria que ter sido formado num sistema primário e secundário. Aos 14 anos, que ele já passou por esse ensino primeiro e secundário, ele ia para uma escola de mestres de lei, uma escola para se tornar um escriba. Havia duas, a Shammai, que era mais literal, e a de Heliel, que era que era menos literalista. Ele tentava entender mais o cerne do texto. E nesse ensino que ele chegar aos 14, 15 anos, ele provavelmente ficaria aprendendo até uns 30 e poucos, alguns dizem até 40, eles iam aprender o quê? A Tanim, que é o estudo por repetição para decorar todo o texto, porque ele sabia quantas palavras tinha no texto quando ele ia fazer uma cópia, se faltasse uma ele jogava fora e fazia outra. A convivência pessoal com o seu mestre, então ele estaria sempre acompanhando o mestre, além de estar decorando o texto, ele estaria sempre acompanhando ele, vendo as interpretações dele, os seus ensinamentos. Ele teria que dominar toda a matéria tradicional jurídica, como o método da halakita de interpretação, e ele deveria ter a capacidade de resolver, porque era muito comum perguntas e respostas no ensino, no sistema de ensino judaico. Então eles sempre ficavam perguntando coisas ao outro, né, questionando. E aí ele teria que, nesses questionamentos, conseguir resolver coisas das questões de legislação religiosa como ritual. E aí, depois disso que ele passou e o mestre se tornar ele pronto, ele vai ser juiz em alguma vila de Israel, e lá ele não vai poder interpretar a lei, ele vai poder apenas julgar casos, julgar geralmente o julgamento de casos, como está lá em Levítico, né, que você teria um levita e um juiz, esse seria o juiz, o ancião, né, e aí ele poderia ali ajudar no processo. E aí depois que ele exerceu, ele poderia então não ser só um doutor não ordenado, mas um doutor ordenado, que aí ele poderia interpretar as escrituras. Então, esses guias que tinham toda essa formação que eu te falei, Jesus chama de cegos. Por isso que é algo tão difícil, num primeiro momento, de você entender. Porque para a população, aqueles homens que se formavam de forma tão grandiosa, tão difícil, eram homens de grande sabedoria. Como você pode saber mais do que esses homens que têm toda essa formação? Mas é porque aqueles homens tornaram o seu método acima do que a vontade de Deus.
Eles tornaram o seu método, a maneira como eles leem um texto, mais importante do que a própria revelação da vontade de Deus. E se não encaixava no método dele, eles não conseguiam entender. E esse era o problema, por isso que eram guias de cego, ou seja, era um sistema de ensino da lei que não levava à mudança do homem interior. Acabavam apenas, como Hebreus diz, um método de rituais de purificação que não poderiam transformar o coração do adorador. Mas eles não conseguiam ouvir as escrituras, pois estavam cegos na sua metodia, não entendiam mais o cerne da lei, o que era mais importante. Por exemplo, quando Jesus lá em Mateus 15 vai falar, mas o que é mais importante, o que sai ou o que entra? A lei serve para transformar o coração do homem, não o coração do homem transformar a lei. E é o que estava acontecendo. As interpretações eram para a vontade do coração do homem, e não o contrário. Então, por isso que você tem essa belíssima imagem, né, da obra do autor Piet Bruegel, que faz essa linda ilustração de guias de cegos perdidos, caminhando, vagando. Por quê? Porque eles não entendem o que é realmente importante. Ou seja, eles estão cegos na literalidade do texto e não conseguem entender o espírito dessa lei. Por isso que são cegos. E aí você vê, além da crítica, como no texto, né, da árvore, né, você vê também a figura do juízo, porque a árvore seria arrancada, é um juízo. Aqui, a figura do buraco é uma alusão de juízo de Deus, como a gente vê em Isaías 24, 17 e 18 e Jeremias 48, 43 e 44. Ou seja, esse ensino não é só cego, não é só sem frutos, que não leva a nada. Ele vai levar você à condenação. Por quê? Porque não transforma o coração do homem, porque não é a verdadeira revelação de Deus. Então, por isso que são cegos, que só conseguem ver o literal e não consegue ver o que está por trás, o espírito, que não leva fruto nenhum. Por isso vão cair no barranco, ou seja, na condenação. Wesley, nas suas notas de rodapé, suas notas dos evangelhos, né, do Novo Testamento, ele vai dizer que esse tipo de pessoa e esse tipo de intérprete da lei, a gente não deve dar ouvido, a gente não deve perder tempo discutindo, debatendo, porque eles mesmos vão levar à sua própria condenação. Então que deixa, como diz no Mateus, deixa eles, porque eles vão cair no próprio barranco. Então são pessoas que já conhecem as escrituras, né, que não tem mais o que falar, elas precisam mudar o seu coração, né? Então, qual seria, então, a aplicação desse texto? Devemos entender, então, que o cerne da lei é a mudança do nosso coração. A lei só serve para transformar o nosso coração. Aquilo que o Wesley fala dos meios de graça. É meios, é um meio. Se não transformar o nosso coração, não tem sentido. E para isso acontecer, a gente tem que ter primeiro o entendimento que o ensino de Jesus é um caminho, como você vê na imagem, que nos leva à eternidade, que nos leva à imagem do início da criação, da Imago Dei. Por isso que o Wesley fala isso aqui como uma perfeição cristã, né? A gente vai buscar a perfeição cristã. Não que a gente vai ser perfeito, mas a gente vai querer ser santo como o Senhor é santo. Por quê? Porque a gente quer ser igual a Ele. Por quê? Porque os seus ensinos vão além da nossa realidade. Os seus ensinos nos levam à eternidade. E aí, a gente tem que entender que não é que nós vamos nos justificar com as nossas obras. Não, nós não somos capazes de justificarmos. Ainda que nós desejamos ser como o Pai. Entende a diferença? Eu não posso me justificar. Mas, se eu me arrepender e crer que ele me justificou e enviou seu Espírito sobre mim para escrever os seus mandamentos na minha mente e no meu coração, eu vou trilhar o caminho de carregar a cruz para cada dia me tornar um com ele. Ainda que eu sei que eu não vou alcançar a perfeição e nem vou ser salvo por isso, eu vou trilhar esse caminho de transformação, ou seja, um caminho
que traz frutos. Por isso que o apóstolo Tiago vai falar, sua fé, eu mostro a minha fé com obras, mas você não consegue mostrar sua fé sem obras, né? Então uma fé sem obras é morta. Então as obras acompanham a verdadeira fé. Por isso que aqueles homens não entendiam, porque eles se achavam santos, se achavam que eles poderiam salvar a si mesmos, e não entendiam que eles precisam do Messias, como apontava no Salmo 118, que o bendito do Senhor teria que vir nos salvar. Salva-nos, ó Senhor. Bendito aquele que vem em nome do Senhor, porque eles acreditavam que com as suas obras de subrogação, de jejum, de esmola, de longas orações, de lavar as mãos, de dar o dízimo, de guardar o sábado, né, de não comer nada impuro, de não se misturar com estrangeiros ou pecadores, eles seriam santos. Mas eles não indicavam que esse sistema a qual Jesus fala é um sistema que não leva à transformação do coração do homem, como diz Hebreus. Eles não entendiam que somente o bendito do Senhor poderia nos justificar, e nos justificando enviaria o seu Espírito Santo em nós para circuncidar verdadeiramente os nossos corações e assim entendermos a palavra de eternidade e sermos transformados de glória em glória para sermos um com Cristo. Então, essa aplicação, nós temos que entender que nós devemos desejar a perfeição, mas esse caminho ele só é possível, primeiro, entendendo que nós somos pecadores, segundo, pelo seu Espírito sobre nós, e terceiro, pela nossa busca constante, carregar nossa cruz de arrependimento constante para sermos transformados. E sempre entendermos, não são os nossos atos que nos transformam, mas é o poder que vem do alto. Por isso que é o caminho da eternidade. Tá? E a gente entra na segunda parábola, né? Aqui eu trouxe a similaridade das duas. Eu não vou ler no texto de Mateus, para nós não alongarmos tanto, mas eu vou ler só no texto de Lucas. Todo aquele que vem a mim ouve as minhas palavras e as praticas. Eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou e abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas que o ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, arrojando-se os rios contra ela, logo desabou e aconteceu grande ruína. Aqui, a grande diferença é que aqui não é que ele diz que não edificou bem, aqui ele, no texto de Mateus, ele falou que ele edificou sobre a areia. No caso, no texto de Lucas, ele fala que ele fez uma boa edificação. No texto de Mateus, ele fala que ele estabeleceu sobre a pedra. No texto de Lucas fica mais claro que a tempestade ela vem por causa da enchente de rios, né? Aqui ele fala sobre, no texto de Mateus, de vários fenômenos, né, climáticos, não só transbordar rios, né? Transbordaram rios, sobraram ventos, deram com ímpeto, ou seja, ele fala de vários fenômenos, né? Não só a questão de uma grande chuva. Então, qual que é o contexto de Lucas e de Mateus? Os dois, eles têm o mesmo contexto, tá? Eles são parábolas que finalizam o Sermão do Monte. O Sermão do Monte de Lucas, que é mais reduzido, o Sermão do Monte de Mateus, que é mais longo. E essa parábola, ela segue o formato de ensino por contraste entre certo e errado. Muito parecido como a gente vê em Deuteronômio 28, né? Se você quer bênção ou maldição. Ou nos textos proverbiais sobre o justo, o prudente, e o ímpio e o tolo, né? Então ele ensina por contraste, por isso que é o homem que ouviu as suas palavras, o homem que foi prudente, a sua casa vai preservar. Aquele que não ouviu, ou seja, o ímpio, o tolo, ela vai cair. Então é esse contraste que ele quer ensinar. Então, o contraste é algo, esse formato de parábola é algo presente e permanente no Sermão do Monte. Por exemplo, no texto de Lucas você vê esse contraste entre as bem-aventuranças e os ais, né, no início do texto. Já no texto de Mateus, é mais recorrente ainda. Ele fala sobre a relação do Deus e do dinheiro, ele fala sobre a porta larga e estreita, a árvore boa
e árvore má. Tem vários exemplos que ele fica todo o tempo mostrando o contraste. E nessas parábolas é muito comum a ênfase no juízo, né? Como a gente vai ver nessa parábola, mas espera um pouquinho que a gente vai explicar. Então, as duas finalizam o Sermão do Monte, fazendo uma clara distinção entre a fé estéril dos fariseus e escribas para uma fé verdadeira de Cristo. Então, as duas casas, elas são não só aquele que ouve, mas o que ouve também. Daí, fé verdadeira e a fé não verdadeira, por isso que ela se desfaz. Antes de a gente entrar no texto, eu tenho que explicar para vocês como funcionavam as casas no Novo Testamento. A maioria das casas eram construídas com pedras, seja sua alvenaria bruta de seus alicerces, que eram encravadas na rocha, por isso que ele cava até ter a rocha, que é muito comum em muitas regiões da Palestina, tem abundância em rochas, né? Ou até eles aproveitavam casas dentro de cavernas, eles aproveitavam a estrutura para fazer as casas. Né? Até casas de tijolos, que em áreas que não é tão comum pedras, era comum pelo menos a base e os dois primeiros pilares serem feitos de pedra. Por isso que Jesus fala sobre a pedra, né? Porque é comum o alicerce, ainda que você faça suas casas de tijolo, de barro, é comum você ter pelo menos na base a pedra, tá? Até mesmo por isso que você aproveita as cavernas naturais para construir, né, dessas rochas calcárias, você vai construir a sua casa, né? Geralmente essas casas em formato de um cubo caiado com poucas aberturas, né? Normalmente só a porta, né? E nessas casas menores era comum no máximo um cômodo dividido a parte dos animais e a parte da família. Em casas um pouquinho maiores você teria o átrio central, né, onde eles comiam, e aí de um lado de um átrio você teria a casa, do outro você teria os animais e a oficina. E aí, se for uma casa maior ainda, você poderia ter nesse lado doméstico um segundo andar, onde seria o cenáculo, tá? Nas regiões pobres de pedra, eles construíam a base de barra e lama, e tendo a base não a pedra, mas chão batido, né, como a gente vê nas regiões do Vale de Saron, tá? Próximo ali de Jerusalém. Outra figura muito importante de entender é a questão das chuvas, que é tratada tanto no texto de Mateus como no texto de Lucas. As estações de chuvas, como você pode ver aqui nesse climograma, para quem não sabe o que é um climograma, esse climograma ele é dividido em temperatura, né, que você vê aqui do lado esquerdo, então a média de temperatura. Então, aqui tá vendo? 0, 5, 10, 15, 20, 30 graus. E do outro lado, a precipitação de chuvas, ou seja, em milímetros, onde ele vai falar quanto que choveu naquele mês. Então, aqui você tem os meses do ano, esse vermelho é a variação de temperatura no decorrer do ano, né? Então, no começo do ano, 10 graus, vai chegar no verão a médias de 25 graus, e depois, na época do inverno, você vai ter volta de 10 graus. E se você perceber, é no período do inverno, né, outono e inverno, que você tem um período de maior chuva, de maior precipitação. Então você percebe que as precipitações se concentram em algumas parcelas do ano, né? Então você vai ver o verão em junho, julho, agosto, setembro, um período que praticamente não chove. E aí vai chover basicamente de outubro em diante, tendo normalmente, como você vê aqui no climograma, janeiro o mês que mais chove, chovendo uma grande intensidade, 120 milímetros de chuva só em janeiro. Então, quando ele fala dessas chuvas torrenciais do texto de Lucas, é uma clara alusão do que acontece anualmente, principalmente em janeiro ou fevereiro, que como concentra muito nesses 2 meses, as chuvas são muito fortes
e muitas vezes podem gerar deslizes de barrancos, né? Até porque a boa parte da região de Jerusalém, a região da Palestina, é próximos de declives, é próximos de encostas de montanhas, né? E é comum, por causa dessa chuva muito forte, você ver barrancos formados pela enxurrada. Então, por isso que ele traz a referência da chuva, porque é algo comum, né? Vai ter uma chuva forte, vai ter todo ano, janeiro e fevereiro, e pode trazer barrancos, e essa casa tem que suportar isso, né? Então ele usa uma alusão climática comum à época de Jesus. E aí, qual que é a simbologia? Então a gente explicou a questão da alegoria histórica, mas qual a questão da simbologia? Então, a simbologia das casas é comum você usar a figura de casas, alicerces, como metáforas para identificar os fundamentos de uma doutrina. Então, a casa é aquela que ouve e pratica essa doutrina, né? Ou seja, é uma doutrina que aquele que ouvir e crer vai permanecer, vai se manter firme, rígida, mesmo com as enchentes, mesmo com a chuva forte. Então, quando ele usa a figura da casa, é a alusão de uma doutrina, de um ensinamento. Já quando ele fala das tempestades, enchentes, você vê na segunda imagem, né? Eu peguei só um pedacinho da pintura de Michelangelo no final ali do altar da Capela Sistina, onde você tem Cristo voltando agora como juiz e julgando os homens, né? Na segunda vinda. Então, essa figura da tempestade, muitas vezes as pessoas interpretam como tribulações. Na verdade, não é a figura de tribulação, mas é a figura do juízo de Deus, do fim dos tempos, como a gente vê em Salmo 69, como a gente vê em Isaías 8, 7 e 8, Ezequiel 3, 10 ao 16, até próprio Apocalipse 8, 5 e 11, 19. Então, quando ele fala que as águas viriam e destruiriam, aquela casa não ficaria de pé, ele não está falando de uma provação aqui, ele está falando do juízo final. Então, o que ele está dizendo? Aquele que ouve e pratica as minhas palavras será como casa feita na rocha, vai permanecer, ou seja, vai ter eternidade. Já aqueles que ouvem e não praticam, não vai permanecer, não vai preservar, não vai ter eternidade. Então não basta você ouvir, você tem que ouvir e crer e praticar. Por isso que Tiago vai falar, a sua fé acompanha obras. Se ela não acompanha obras, a sua fé não é verdadeira. Não quer dizer que você é salvo pelas obras. Não, você é salvo pela graça, pela fé mediante a graça de Deus. Mas, para essa fé ser verdadeira, e aí o Wesley fala que a gente tem 4 tipos de fé. Você tem a fé dos demônios, que eles creem em Deus, mas eles não se arrependem e seguem sua doutrina. Ou o Wesley fala da fé dos pagãos, que é sempre um contrato, sempre tem que ter algo material, sempre uma troca, uma relação de troca por algo. Ou a fé das circunstâncias, você crê agora porque você tem interesse momentâneo, mas depois você perde. Não, você tem que ter uma fé verdadeira, aquela que persevera, que permanece constante, que não perde, ainda que erra, se arrepende, ainda que se desvia, volta. É aquela que permanece até o fim. Por isso que Jesus, aquele que perseverar na fé até o fim, será salvo. Ou seja, os seus frutos vão acompanhar a sua fé, porque elas vão perseverar até o fim. Então, a gente tem que ouvir e praticar para ter a eternidade. Então, ele conclui o sermão demonstrando, olha, esse ensino que vocês ouviram é como uma casa feita na rocha. Se vocês ouvirem e praticarem, vocês vão ter eternidade. Mas se vocês não só ouvirem e não praticarem, vocês não alcançarão a vida eterna. Vocês não serão um comigo. Essa é a simbologia que ele está tratando. Então, o objeto central é o contraste entre o sábio e o tolo, entre a casa na rocha e a casa feita na areia. E aí, esse contraste é óbvio, ninguém vai construir uma casa na base da areia, porque ela afunda. Então ele traz um contraste que é óbvio. Ninguém vai construir uma casa na base da areia,
vai construir uma casa na rocha, como eu expliquei como é feito as casas, ainda que ela era feito não tendo base na rocha, mas ao chão, né, a tijolos de barco e aí o chão de terra, esse chão de terra é um chão árido, que não vai afundar, não é areia, tá? Então, esse contraste é proposital para trazer a ideia, realmente, eu tenho que ouvir e praticar, senão eu sou um bobão, ou seja, como alguém que monta uma casa, não vou montar na areia, senão eu sou uma pessoa não muito inteligente, né? Uma pessoa que não tem muita capacidade cognitiva, né? Não tem muita massa cinzenta, é isso que Jesus está falando. Então, seja inteligente. Daí também ele usa o contraste no grego, né? Pornômios e moros, né? O que é o pornômios, que é o sábio, né? Que a gente vai ver a referência do sábio no uso do texto de Mateus. Em Lucas ele não fala, ele só fala do homem que ouve as minhas palavras. Já no texto de Mateus ele complementa como um sábio, né? Um prudente que ouve a minha voz. O que é o pornômios? O pornômios é o sábio, sensato, prudente. É o mesmo termo que a Septuaginta, ou seja, a tradução da Bíblia do Antigo Testamento para o grego, vai traduzir o sábio no texto de Provérbios. A verdadeira sabedoria é temer ao Senhor. Assim, por que ele está sempre preparado, prudente? Porque ele não depende da sua sabedoria, ele não depende da sua doutrina, ele depende da doutrina de Deus. Então ele submete essa doutrina, ele reconhece a autoridade dele e ele confia. Então, quando ele fala que o meu ensino é como uma casa feita na rocha, ele está falando da diferença também do ensino de Jesus, que é eterno, que não é passa. Ele está trazendo aí como se fosse o temor ao Senhor. A verdadeira sabedoria não é dos homens, que é de tolos, que falam do que não sabem, que muda a cada instante. Não. É uma sabedoria daquele que viu e ouviu do reino dos céus. E é eterna. Por isso que é o temor ao Senhor. E aí eu tenho que me submeter, eu tenho que entender a sua autoridade e eu tenho que confiar. São os três elementos do temor ao Senhor. E é isso que traz a ideia do pornômios. Por isso que ele é prudente, porque não depende de si. Por isso que ele está preparado, porque ele confia nele, porque ele entende a sua autoridade. Como aquele centurião romano, não precisa ir até minha casa, porque eu sei que é homem de autoridade, que se manda alguém ir, ele vai, e se manda alguém voltar, ele volta, porque ele entende de autoridade. E nós temos que entender que a sabedoria do Senhor é mais alta. Por isso que nós nos submetemos e confiamos nela. Esse é o prudente. Já o moros não, é um insensato, é um imprudente. Por quê? Porque acredita em si mesmo e na sua própria sabedoria, na sua própria vontade. Por isso que ele ouve e ainda assim não pratica. Por quê? Porque ele não se submete. Por quê? Porque ele não confia. Por quê? Porque ele não reconhece a autoridade. Ele se mantém senhor da sua vida. Esse é o moros, né? Então, a gente tem que ouvir e crer. Para quê? Para que nós possamos perseverar na nossa fé. E no juízo final, que é a figura da tempestade, nós podemos entrar na eternidade. Então, o objeto central é essa diferença do ouvinte que ouve e pratica e que não pratica. E da doutrina que é verdadeira e a que não é verdadeira. A verdadeira que vem do alto do Senhor, a que não é verdadeira dos nossos corações e vontades. Esse é o contraste, esse é o objeto central que a parábola traz. E como que a gente aplica isso, Lucas? Então, a casa fundamentada na areia é uma pessoa que não teve uma transformação no seu interior. É superficial. Ou seja, apenas aquele conhecimento vira apenas algo externo, que as pessoas aparentam que você foi transformado, mas seu coração continua o mesmo. Sepulcros caiados, são belos por fora e podres por dentro. Ou que acredita que a sua própria justiça te salva. Ou que tornam totalmente inférteis e partidários, usando a fé
como um instrumento de poder. Então, elas não entenderam das Escrituras, elas não confiam nelas, elas não se submetem, elas não reconhecem a autoridade. Né? Se submetesse, não eram religiosos. Se reconhecesse a autoridade, entenderia que a sua justiça não pode salvar. E se confiasse, não tornasse ela um instrumento de controle. Já aquele que ouviu e creu é por quê? Porque a sua fé excedeu a justiça dos fariseus. Por quê? Porque você creu e você praticou, se tornou fértil. E aí o que seria fértil, segundo o Sermão do Monte? É aqueles que têm as bem-aventuranças, as virtudes do reino. O que seria praticar? Também seria aquele que tem o espírito da lei, que entendeu aquilo que realmente importa, que é fazer o bem, que é ter o coração transformado e fazer o bem ao outro, que é a lei de ouro, que faz da sua religiosidade um meio de transformação do seu coração, que são os meios de graça que o Wesley fala, né? Que é a oração, o jejum, a ação ao necessitado. Se ela não transformar meu coração, ela não tem serventia nenhuma. E que retira os obstáculos de fé do seu cotidiano para continuar submetendo a Deus. Então, isso é praticar as boas obras. Então, o que é aplicar? Aplicar é, primeiro, não ser religioso, segundo, não entender que você se salva, que a sua sabedoria é alguma coisa, e terceiro, não usa ela para controlar e para o seu bem. Mas antes, é uma que excede os fariseus, porque ouve, crer e pratica, e praticar seria ter as virtudes do reino na parte das bem-aventuranças, ou seja, coração puro, tem sede de justiça, né? Que entende que toda a nossa esperança está no Senhor, por isso que chora e serão consolados. Entende o que é o cerne da lei, a lei tem que transformar meu coração, como fazer o bem ao próximo. Entende que os meios de graça não têm sentido algum se não transformem a minha vida e a de outros. E quarto, tira todos os obstáculos que tentam calar essa verdadeira fé que dá bons frutos. Por isso que persevera em constante arrependimento. Amém? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula.